Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda unidade da nossa disciplina de Matemática Financeira. Meu nome é a professora Daniela Augusto e nessa aula nós vamos tratar juros simples. O objetivo principal dessa aula é a gente discutir sobre a capitalização simples, assim como a realização dos demais cálculos relacionados a essa forma de capitalização. Então vamos lá. A capitalização simples nada mais é do que aquele entendimento em que os juros de um período são calculados sempre em função do principal integrado, fazendo com que os juros sejam os mesmos ao longo de todo o período de tempo. Em outras palavras, é a ideia de dizer que os juros em capitalização simples crescem de forma linear e a sua forma de cálculo é aquela em que juros é igual a principal, que é que nós estamos chamando de PV, vezes a taxa, que seria o I, vezes o tempo, que seria o N. Lembrando que esse tempo aqui é o tempo de análise entre as datas focais que nós já vimos nas unidades passadas. Então vamos lá. Partindo desta ideia em que montante ou valor futuro seria o somatório entre o capital inicial e os juros, nós temos a primeira derivação de fórmula de juros simples, que é aquela fórmula onde se tem que o montante ou valor futuro seria igual ao principal, que é que nós estamos chamando de PV, que multiplica 1 mais taxa vezes tempo. E aí eu já vou pedir um desafio para vocês, para não ficar também tudo de mão beijada. Seguindo essa fórmula acima, de que valor futuro é igual a principal mais juros, ou que valor futuro é igual a principal que multiplica 1 mais taxa vezes tempo. Qual seriam as fórmulas para a gente calcular o I, que seria a taxa, para a gente calcular o N, que seria o tempo, e para a gente calcular o PV? Eu não vou dar essa fórmula de mão beijada. Vocês vão calcular sozinhos. Na aula a gente aprofunda isso. Então, pessoal, me diga uma coisa: quantos dias tem um mês e quantos dias tem um ano? Para a gente responder essa pergunta, a gente trabalha os conceitos de tempo exato e tempo comercial. Então, o que é que seria o tempo exato? O tempo exato é aquela conversão onde a gente considera que o tempo de um ano, ele é convertido pelo ano civil, ou seja, um ano tem 365 dias e os meses têm 31, 30 e 28 dias. Quando nós estivermos trabalhando com anos bissextos, nós teremos 366 dias, com os meses em 31, 30 e 29 dias. Percebam que essa conversão de tempo, ela é um pouco complexa para a gente trabalhar a matemática financeira, principalmente quando nós estamos trabalhando com elementos de longo prazo. Por isso que, de uma forma geral, nós trabalhamos com o conceito de tempo comercial, que seria aquela conversão de anos, de dias no ano, pelo ano comercial. Ou seja, um ano tem 360 dias e um mês tem 30 dias. E aí, proporcionalmente, todos os elementos seriam iguais. Tipo, um mês tem 30 dias, 6 meses tem 6 vezes 3, 180 dias. Então, a gente sempre vai trabalhando esse conceito à base do tempo comercial. Em outras palavras, quando a gente estiver fazendo qualquer exercício de juros simples, ou mesmo de juros compostos, descontos e por aí vai, se não se disser que será trabalhado com tempo exato, por padrão nós trabalhamos com o tempo comercial. Tá? Só para ficar bem simples, para a gente não ficar toda hora repetindo. Resolva isso a tempo comercial, resolva isso a tempo comercial. Não, essa diferença só vai aparecer se eu quiser especificamente trabalhar com o tempo exato. E qual seria uma aplicação prática do juros simples nas nossas rotinas, digamos assim, nos nossos elementos? É quando a gente trabalha esse método hamburguês. O que é que seria isso? Seria uma forma simplificada do cálculo de juros que normalmente é utilizada pelas instituições financeiras, principalmente pelas que utilizam o conceito de
crédito rotativo, ou conta garantida ou cheque especial. Quando a gente tem uma variação muito grande de períodos positivos e negativos na conta, a gente utiliza essa forma de cálculo para poder saber quanto foram os juros formados. Para esse tipo de cálculo dos juros de conta garantida, a gente trabalha com o produto da taxa proporcional diária pela quantidade de dias que o saldo ficou negativo, ou seja, que a conta ficou descoberta até a próxima movimentação da conta. Então, como eu falei para vocês, provavelmente a gente vai fazer um pequeno exercício prático em relação a isso, onde a gente vai trabalhar bem direitinho. Mas qual seria a ideia da gente aprender esse método hamburguês? Ora, quando vocês estiverem estagiando no setor financeiro, é bem comum que o seu gestor peça para você verificar se o cálculo dos juros foram corretos. Algumas pessoas pedem isso. Então, ao se verificar isso, através do método hamburguês que a gente consegue fazer essa conversão. Ora, mas trabalhando essa ideia de taxa proporcional, o que é que seria isso? Seria o trânsito linear da taxa de juros no tempo. Ou seja, se você está querendo trabalhar com uma taxa anual de 12% ao ano, qual seria a taxa diária? A taxa diária seria de 1% ao dia de forma proporcional. Então, como eu estava falando, a taxa proporcional nada mais é do que o trânsito dessas grandezas ao longo do tempo. Então, pessoal, agora nós vamos encerrar essa videoaula. Eu vou propor algumas atividades com vocês e nos encontramos na próxima aula. Grande abraço!